Eu sou um péssimo blogueiro, youtuber, sei lá o que. Eu disse que eu ia comemorar, os 100 dias que a gente está aqui juntos, caminhando todos os dias. E eu ia comemorar o 100º dia, ia fazer um marco aqui. E eu esqueci. Passei simplesmente batido por essa marca de 100 dias. Chegamos, ultrapassamos aí. Então, pelo menos, virtualmente, a gente chegou num terço daquilo que a gente tem proposto, a fazer aqui nesse ano de 2026. E eu simplesmente passei batido, Eu esqueci de comemorar os 100 dias. E hoje eu falei assim, cara, já passaram os 100 dias? Será de reflexão? E sim, O 100º dia foi o dia 10 de abril. E eu passei batido. Simplesmente passei batido. Que saco, velho. Então hoje é o 105º dia, 15 de abril. A meditação de hoje diz o seguinte: pague seus impostos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Meu nome é Alton Sá, sou graduado em filosofia e em psicologia. E aqui o nosso objetivo é alcançar uma vida boa, controlar os nossos impulsos, as nossas fraquezas, administrar os nossos vícios, para a gente ter uma vida mais feliz e mais tranquila. Hoje a reflexão é de Sêneca e ele diz o seguinte: nada jamais me acontecerá que eu vá receber com tristeza ou mau humor. Pagarei meus impostos com boa vontade. Então, todas as coisas que causam queixa ou medo são como impostos da vida. Coisas das quais, meu caro Lucílio, nunca deverias fugir ou esperar isenção. E aqui a gente tem uma reflexão que pega muito para o brasileiro, que é o fato de o brasileiro pagar impostos. E talvez, se você for um MEI, um empresário individual, ou se você tem uma empresa, então essa é uma realidade mais perceptível, Porque às vezes a pessoa que trabalha de CLT, que não empreende, ela tem uma noção, ela tem uma perspectiva de que os impostos são caros aqui no Brasil, mas talvez ela não lide diretamente com isso, talvez ela não perceba diretamente isso, diferentemente de um MEI, de um microempreendedor ou de um empresário. Deixa eu pegar aqui meu café. Dia 20, vem lá os impostos do governo. Você vai pagar a sua DAS e tem lá os impostos. Eu falo isso porque eu tenho CNPJ. Então, atualmente, eu não trabalho CLT, eu tenho a minha própria empresa. E o psicólogo, sou psicólogo, se você não sabe, e o psicólogo ele não pode ser MEI, então ele tem que ter CNPJ. Meu nariz esses dias está ruim. E todo dia 20 lá vem os impostos. Lá vem os impostos. Então, quando chega a hora de pagar imposto, talvez você reclame. Então, eu de vez em quando reclamo. Olha só como eu tenho que fazer aqui a prática da filosofia estoica. De vez em quando eu reclamo. Ai, cara, eu não vou pagar isso daqui, não. Lá vem dia 20. Ai, que saco. E a gente precisa ter esse cuidado. Por quê? Porque muito do que a gente ganha vai para o governo. Vai para o governo. Simplesmente isso. E aqui no Brasil especificamente, a gente tem uma má administração. O Brasil é um país extremamente rico. A gente chega nas casas aí dos trilhões de reais de arrecadação de imposto. E mesmo assim a gente não tem retorno
dessa arrecadação. A gente não tem retorno. Eu posso te dar um exemplo local. A gente está no ano de eleição, não são eleições municipais, mas o prefeito da minha cidade, ou pelo menos o ex-prefeito, porque ele saiu agora para poder lançar-se a candidatura ao governo do estado. Eu sou de São Luís, Maranhão. E o meu prefeito, ou ex-prefeito, o nome dele é Eduardo Braide. Posso até citá-lo nominalmente. É uma pessoa pública. Ele não se envolveu em disputas ideológicas, como talvez a maioria das prefeituras ou a maioria dos políticos atualmente se envolve em disputas ideológicas. Então eles se elegem por defender algum tipo de pauta ideológica, né? Então defendo a pauta da direita, defendo a pauta da esquerda, e é isso que vai garantir a minha eleição. E o Eduardo Braide, eu acredito que ele tenha uma ideologia minimamente social-democrata, minimamente, e uma inclinação mais à esquerda, tá bom? Minimamente social-democrata, minimamente. Mas ele foi eleito porque a gente vinha de pelo menos uns 2, 3 prefeitos ali de muita frustração, né? E ele não se envolveu em disputas ideológicas. Ele apostou na gestão, na administração. Não como o Dória ali, mas mais ou menos como o Dória, né? Ele não tem essa postura de sou gestor, etc e tal, não sei o que, parará. Tá? Bem mais carismático, né? Trabalhador, mas mostrando que é possível administrar bem os bens públicos. Ele foi eleito na primeira eleição, reeleito há 2 anos. Ele foi reeleito primeiro turno, a maioria esmagadora. Ou seja, ele governou por mais de 2 anos agora, por 6 anos. E a cidade mudou, posso dizer isso, assim, com um olhar realista. A cidade mudou. Então, poxa, se eu pago o meu imposto e eu tenho esse retorno, maravilha. Então, poxa, eu estou trabalhando, eu estou ajudando e eu estou tendo esse retorno. Estou vendo aqui a estrutura da cidade, obras, intervenções. Só para você ter uma ideia, desculpa estar falando isso, mas é mais esse contexto aqui, tá? Mas só para você ter uma ideia, que ele foi mexendo em determinadas áreas crônicas da cidade. Então, falta de estrutura crônica. E, por exemplo, eu desde criança passava por uma determinada área, uma determinada área aqui da minha cidade, em que toda vez que chovia, alagava. Chegava a época das chuvas, aquela parte específica transbordava. Por quê? Porque tinha que fazer uma drenagem profunda, só isso. Desde guri, desde que eu me entendo por gente. Poxa, a gente vai passar aqui, vai alagar. Chegou a época de chuva, alaga. Eu tenho 36 anos. Ou seja, pelo menos aí 25 anos, a partir do momento que eu tive consciência do negócio. 25 anos por baixo. Porque talvez eu tinha, 7 anos, quando eu lembro que eu já passava por aquele trecho ali específico, e eu já lembro que eu já tenho lembrança que aquele negócio já alagava. Então, 25 anos, vamos dizer que minimamente aí 5 governos passaram.
20 anos, 25 anos. E ninguém quis, que aqui é vontade mesmo, ninguém quis mexer naquela estrutura. Ninguém quis mexer na estrutura. E ele foi lá e mexeu na estrutura. Um problema crônico. E toda a cidade tem seus problemas crônicos. E ele, em 6 anos, mexeu em vários pontos de problemas estruturais que são crônicos. Tá? Agora ele saiu da prefeitura para poder se candidatar a governo do estado. Eu espero que ele ganhe. Né? Tem muita gente já politizando, ideologizando ali. Ele vai fazer parceria com A, com B. Eu já não sei como é que vai ser isso. Espero que ele não vacile nesse tipo de escolha, mas ele tem uma capacidade de gestão maravilhosa, de administração muito boa. Você pode até pesquisar aí na internet para corroborar os meus dados aqui. De repente, ele talvez esteja entre os melhores prefeitos do Brasil. Você pode pesquisar aí esses anos de 2024, 2025. Com certeza, ele deve estar aí entre os melhores prefeitos do Brasil. O que é uma alegria, porque o Maranhão é um estado completamente atrasado. É o pior estado da federação. É o estado mais pobre, né, e é o estado mais atrasado da federação. Os piores índices estão aqui, no meu estado, no estado que eu moro. E é um estado gigantesco. E é um estado que tem uma possibilidade muito boa. Então existe uma esperança em relação à administração dele no governo do estado. É um desafio muito maior. Ele não vai governar só uma cidade. Aqui a capital são 1 milhão de habitantes, 1 milhão e pouquinho. Ele vai precisar lidar com outras administrações executivas, né? Fora o legislativo. Mas, às vezes, a gente reclama desse tipo de situação, né? Eu fiz toda essa digressão porque às vezes a gente reclama. Chegou o dia de pagar o imposto e reclama. Eu estou compartilhando aqui a minha experiência. Eu reclamo, eu fico triste. Muitas vezes eu sinto uma desesperança em relação ao país. Mas quando a gente vê uma pessoa, né, que tem minimamente um bom senso, parece que a esperança volta. E aqui talvez eu esteja fugindo um pouco da nossa reflexão de hoje, porque, mas de algum modo eu espero que você tenha esperança na política, ou escolha de repente alguém que possa gerar essa esperança, essa expectativa em você. Então, menos paixão, mais razão na escolha aí do teu voto. Mas o Sêneca lhe diz: nada jamais me acontecerá que eu vá receber com tristeza ou mau humor. Então eu fico olhando essa frase do Sêneca e falando assim: poxa, quando eu recebo aqui a minha DAS, a minha DAS para pagar o imposto do mês, e eu penso aqui no Sêneca. Hoje é dia 15, daqui a 5 dias os contadores vão mandar aqui o imposto, e eu vou precisar lembrar disso daqui. Nada do que me acontece eu vou receber com tristeza. Eu vou pagar com boa vontade. Então esse é um exercício que eu vou fazer. Eu, Otton, vou fazer. Vou pagar com boa vontade os meus impostos. E é um exercício difícil. E ele faz essa comparação. Todas as coisas que causam queixa ou medo são como os impostos da vida. E ele faz essa analogia muito legal. Porque muitas vezes a gente espera não passar por determinadas situações
como se a gente desejasse uma isenção. Eu desejo uma isenção de situações que me geram sofrimento ou que podem me gerar sofrimento. Eu desejo isenção de situações que podem me gerar frustração, raiva, decepção, tristeza. Eu desejo isenção. Não é assim? É assim. Eu desejo isenção. Não deseje isenção. Não espere isenção. Abrace todas as coisas que te acontecem. Porque todas as coisas contribuem, cooperam. Então, quais são as situações que atualmente você tem desejado ser isento? Existe alguma situação que você deseja ser isento? Não deseje isso. Deseje que as coisas aconteçam como elas acontecem. E se você quiser, todos os dias, receber uma conversa, uma reflexão e uma meditação nova sobre a filosofia estoica, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque às 6h45 nós temos uma conversa nova aí para dialogar, né, e para aplicar nas nossas vidas com um único objetivo: ter o controle emocional e ter uma vida boa. Beijinhos e até amanhã.